As pessoas, quando o assunto é comunidade vampírica, tendem a um vício ou um dano cognitivo de acharem que tudo se inicia no final da década de 90, o que é um evidente engano, propagado, divulgado, ramificado de incontáveis maneiras para que pessoas acreditem e até mesmo lutem por isso. No entanto, para nós que já estamos há bem mais de 30 anos nesse caminho, tais afirmações são errôneas, são estúpidas, são bregas. Se olharmos ao longo do século XX, encontraremos muitos marcadores que irão desencadear o que chamamos de comunidade vampírica. Talvez devêssemos olhar com mais ênfase para os anos 50, para os anos 60. No entanto, nos anos 70, algumas coisas acontecem e temos algo mais consolidado, algo mais rastreável, algo mais palpável e com resultados. A década de 70 é uma década de, basicamente, origens e uma fundamentação do que viria a ser chamado de uma comunidade vampírica. Nesse período, temos como destaque o trabalho de Gods Rosemary Sarrazham e seu coven, que virá a formar a dinastia Sarrazham, após os tempos de Black Rose Coven e ainda de Zenith Nether ou ZN Society. É a partir dela e do seu pessoal que teremos a disseminação do imaginário e prática de cortes vampíricas, ainda na década de 70, posteriormente dos 13 Commandments of Night, ou 13 princípios noturnos, uma espécie de contrato social para alguns, ou ainda um código de ética e bom senso para os eventos, encontros e produções ligadas àquela emergente comunidade que partia dela. As três vias da espiritualidade e da mística vampírica também encontram suas raízes e seus pontos iniciais no trabalho de Gods Rosemary. A noção de halo, ou ainda radiância, do duplo nascido ou duplo etéreo, e muitas outras contribuições figuram primeiramente em seu trabalho. Destacamos ela por conta do alcance de sua obra, compilação, caminhar no que expressa e resultados verificáveis e práticos através de todas essas mais de 5 décadas. Se o trabalho dela ressoou e reverberou junto de incontáveis pessoas, agrupamentos e instituições desde a década de 70, atravessando-se mais de 50 anos e alguns continentes, há algo para ser marcado, há algo para ser lembrado e, principalmente, há algo ali de consistente a ser experimentado e ainda praticado. Os anos de 1970 foram marcados por instabilidade política global, com a ameaça de guerra nuclear e golpes militares contra governos de esquerda na América Latina, especialmente aqueles que haviam sido eleitos nos anos 60. Tudo isso rende pano de manga e influencia nossa história imediata e subjetiva de muitas maneiras que sequer conseguimos cogitar atualmente. No entanto, a presença de filmes como O Bem-Sucedido Ainda Estamos Aqui, concorrendo ao Oscar de 2025, é um exemplo claro do que falo aqui. Nesse contexto de incerteza que foi nos anos 70, os vampiros encontraram um terreno fértil para se reinventarem, tanto na imaginação popular quanto em manifestações culturais que prenunciavam ou davam sinais da existência de uma comunidade vampírica, ainda que tímida, para os anos 70. O pessimismo frente aos avanços científicos da época alimentou uma obsessão pela imortalidade refletida no mercado editorial. Livros sobre a morte, formas de superá-la, filosófica ou até fisicamente, inundaram as prateleiras, impulsionados em parte pelo crescente contato com o Oriente, que ajudou a desmistificar ainda mais esse tema. A morte foi deixando de ser um tabu. Conversas abertas emergiram e universidades chegaram a oferecer cursos sobre a morte. Obras oscilavam entre reflexões maduras sobre a finitude e promessas de vida eterna, enquanto alguns ensaiavam os primeiros esboços do que seria o vampiro vivo. Indivíduos que, via cartas e fanzines e outros recursos parcos,
compartilhavam contos, poesias românticas e sexualizadas, conteúdos resultados de suas práticas de mística e de espiritualidade, formando redes de correspondência que explodiriam ainda com mais força na década seguinte, os anos 80. Mas ainda estamos na década de 70. Nos Estados Unidos, o The Count Dracula Fan Club, fundado no início da década, expandiu-se com a Vampire Research Library, abrigando mais de 25 mil volumes sobre Drácula, Bram Stoker e terror, apoiados pela Bram Stoker Memorial Collection. Enquanto isso, na música, o glam rock, principalmente entre os anos de 70 e 75, trouxe hedonismo, androginia e experimentalismo, influenciando o pós-punk e, posteriormente, o gótico. Bandas como T-Rex, David Bowie e a Roxy Music pavimentaram o caminho para grupos como Bauhaus, enquanto Blue Oyster Cult se destacou com letras vampíricas como o hit Don't Fear the Reaper, regravado mais de 30 anos depois pela banda finlandesa Him, uma balada melancólica sobre ciclos, morte, renascimento e vida e, claro, eternidade. Um caso que agitou a mídia foi o vampiro de Highgate, em Londres. Relatos de uma criatura assombrando o cemitério local tornaram famosos Sean Manchester, líder da Vampire Research Society, e David Farrant, um caçador de vampiros amador. Manchester, armado de estacas e água benta, ganhou notoriedade, enquanto Farrant, após invadir túmulos, foi preso e acusado de exageros. Outro nome relevante da época foi Stephen Kaplan, que em 1972 funda o Vampire Research Center nos Estados Unidos. Suas pesquisas de campo revelaram indivíduos que alegavam ingerir sangue, dormiam em caixões ou adotavam fetiches de origens sanguinárias, oferecendo um olhar pioneiro sobre práticas vampíricas, fetichistas e terrivelmente reais até certo ponto. O cinema também explorou o tema com os filmes da Hammer e releituras de figuras como Vlad Tepes. Em 1972, a obra In Search of Dracula, de McNally e Floresco, resgatou o Drácula histórico. O Drácula, que foi o Vlad III, da casa Bassarabi Draculeste. Em seguida, outra obra marcante do período foi A Dream of Dracula, de Leonard Wolff, e True Vampires of History, de Donald Glut. Na mesma linha, a The Dracula Society, fundada em 1973 por Bernard Davis e Bruce Wigman, organizava viagens à Romênia e eventos temáticos em Londres. Na literatura esotérica, Liberno, de 1978, de Peter Carroll, propôs uma magia livre de dogmas, ressoando com a nascente identidade vampírica neopagã, enquanto grupos como a Vampire Study Society, de 1977, e a Vampire Information Exchange, de 1978, estruturaram fóruns e publicações. A televisão norte-americana trouxe séries como The Night Stalker, e os quadrinhos apresentavam Morbius, da Marvel. Em 1976, entrevista com o vampiro Jenny Rice revolucionou o arquétipo, humanizando o vampiro e inspirando ainda mais a emergente proto-comunidade vampírica entre leitores e produtores de conteúdo, naqueles tempos de fanzines. Assim, os anos 70 plantaram as sementes da comunidade vampírica, unindo romantismo, rebeldia e principalmente pessoas que encontravam sentido, pertencimento em meio ao caos da época, da poderosa arché vampírica.